Olá, professores. Eu sou a Fátima, pedagoga, e eu quero dizer para vocês uma coisa. A gente que está exposto na internet, a gente que publica, né, os trabalhos da gente, a gente está sujeito também a erros, não é? E não é vergonha a gente errar, é vergonha a gente permanecer no erro. E eu acho interessante que quando eu compartilho os meus trabalhos, as atividades ou as minhas sugestões e que alguém ou elogia, né? Alguém comenta, fala que para ela ou para ele foi interessante, né? Serviu, foi útil e que o trabalho está sendo útil para ele, né? Pro trabalho da pessoa que está recebendo, que está sendo desenvolvido. E então tudo isso eu acho muito gratificante. E mais gratificante ainda é saber que eu posso contar também com vocês caso eu tenha cometido algum erro quando eu compartilho, né, alguma coisa com vocês. Porque isso aí pode acontecer. E às vezes também eu recebo material que eu discordo, né, do material que eu recebo, até mesmo material que às vezes alguma prefeitura pede os professores para fazerem e os professores às vezes têm dúvidas e mandam para mim. E eu respondo, e às vezes eu até discordo, mas o fato de eu discordar não quer dizer que eu esteja certa. Lógico que não. Eu posso estar discordando, mas eu posso também estar errada, não é? O fato de eu discordar, eu posso discordar dentro da minha concepção, mas na concepção da secretaria pela qual está exigindo ou pedindo que o professor faça um determinado impresso, preencha um determinado impresso, para eles estão certos. E se eles estão certos para eles, para mim também está tudo certo. Mas acontece que às vezes a gente comete realmente as falhas. E teve um vídeo que eu, na tentativa de acertar, eu errei. Errei e justamente um vídeo que tem muita visualização. E teve uma professora que me deu esse feedback que eu achei interessante. Inclusive, eu quero até agradecer essa professora. Porque eu pensando no certo, eu falei o errado. Eu pensando no que deveria ter feito, o que deveria ser feito, e até fiz uma colocação no vídeo, desculpa, gente, e na hora de falar, eu falei o que não estaria certo, o que não foi certo, tá? Então, inclusive, eu disponibilizei um material diferente, um material errado para as minhas professoras e os professores que pediram material. Hoje, eu fiz o material novamente, preenchi, que é esse material que fala sobre um planejamento mensal. Então, eu refiz novamente, tá? Vou estar enviando para as meninas professoras lá da minha lista de professores que eu costumo enviar material que eu tenho e vou enviar novamente essa lista para vocês, essa ficha para vocês. E agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz agora, tá? O que eu fiz de errado antes, isso não importa, porque o que importa é o que a gente vai fazer de certo da agora para frente, entendeu? Então, quando você erra alguma coisa, algum documento,
algum impresso, alguma coisa que você tenha que fazer na sua escola e que você chega à conclusão que não fez corretamente, refaça, né? Faça novamente e admita que você errou e refaça. E errando que a gente aprende. O importante é que a gente faça, refaça, se tiver que refazer, e a gente vai aprendendo com isso, tá? E às vezes a gente faz as coisas sem perceber, tá? Ou às vezes a gente pensa e faz uma outra coisa. Quer ver um exemplo? Olha bem. Aqui, nós temos aqui, olha, os objetivos de aprendizagem. No outro, ao invés de colocar os objetivos de aprendizagem, eu coloquei os direitos, tá? E, lógico, que no eixo temático, ao invés de eu colocar os temas que vão ser trabalhados durante o mês, eu coloquei os objetivos. Esse foi o erro que eu cometi no outro. E pensando no certo, eu fiz o errado. E hoje, depois que eu cheguei de viagem e tal, conversando com uma das professoras que está na minha lista também, nós conversando, ela me chamou a atenção para isso. Eu falei assim, mas eu não vou deixar isso errado. Eu não vou deixar, ainda mais esse vídeo que tem mais de 1000 visualizações, eu não vou deixar ele errar. Muito pelo contrário, eu vou tirar esse vídeo e vou colocar outro vídeo no lugar, que é esse aqui. E, inclusive, vou enviar para vocês, tá? Aqui, olha, eu coloquei os direitos de aprendizagem, mas eu fiz uma outra alteração. No outro material, às vezes eu até penso em deixar lá para vocês verem a diferença, porque de repente, você sabe o que eu vou deixar? Por quê? Vocês vendo a diferença, vocês vão aprender, tá? Eu vou deixar por isso, vocês vão aprender. Olha bem, no outro material eu coloquei somente um campo de experiência, por quê? Eu imaginei que a gente trabalharia apenas um campo de experiência para cada, de repente faria mais folhas, né? Pode até fazer, mas aqui eu já coloquei outros campos de experiências. Por quê? Pensando no trabalho no mês, eu coloquei o primeiro campo, né? O EO, que é eu, o outro e o nós. O EF, que significa escuta, fala, pensamento, imaginação. E o CG, que eu coloquei, que é o corpo, gestos, movimentos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu falei que nós vamos trabalhar com histórias, nós vamos trabalhar com reconto de história, dei sugestões de história, nós vamos trabalhar com... as crianças vão expressar, ter a oportunidade de expressar, de participar da organização da sala, de participar das atividades, de cooperação, enfim, aqui tem tudo que eu tinha já colocado. Então, eu vi que isso aqui faz parte desses campos. E quais são os objetivos que eu encontrei dentro desses campos? É bom também que você faz começa a rever isso e a aprender também. Os mesmos objetivos que eu tinha colocado com relação ao eu, o outro e o nós. Eu coloquei o 01, o 03 e o 04. Isso para crianças de 5 anos, tá? Aqui, no outro objetivo, no campo de experiência do escuta, fala e pensamento, eu utilizei demonstrar controle de adequação do uso do seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta, reconto de história, atividades artísticas, entre outras possibilidades, que é o 02 do CG, né? E no último aqui, tá? Que o EF, que é o espaço, tempo, quantidades, relações, transformações, aliás, escuta, fala e pensamento, eu coloquei recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos, de encenações, definindo o contexto, os personagens, estrutura da história, que também
pode ser feito nesse trabalho, que está aqui na parte da metodologia, que eu coloquei como que nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com história, né? Como os clássicos da literatura, como Os Três Porquinhos, Branca de Neve e Sete Anões, ambos demonstram as diferenças de personalidade de cada personagem e de interação entre eles, embora eles tenham personalidades diferentes, e embora eles sejam diferentes, no caso, vamos supor os três porquinhos, cada um de um jeito, cada um tem a sua personalidade, tanto é que cada um construiu uma casa de acordo com o seu jeito de ser, mas eles não deixavam de serem amigos, né? Não deixavam de ajudar, de colaborar um com o outro, tanto é que quando o lobo derrubou a casa do palhaço, o palhaço correu para a casa do palito, o palito, quando derrubou a casa do palito, o palito e o palhaço foram para a casa do Pedrico e junto eles venceram o lobo na história. Então a gente tem que pensar o seguinte: ninguém discriminou o outro pelo fato deles serem diferentes, muito pelo contrário, esse olhar que a gente pode ter, que eles, apesar de serem diferentes, o Pedrico, que tinha uma casa que que o lobo não iria derrubar e não conseguiu derrubar por ter sido uma casa de pedra, ele não discriminou os seus irmãos, ele não discriminou os outros porquinhos. Os outros porquinhos foram e encontraram uma guarida ou encontraram socorro na casa dele, não é? Então a gente pode pensar nisso também. Branca de Neve é a mesma coisa, né? Por ela ser diferente, os anões não a discriminaram, muito pelo contrário, acolheram a Branca de Neve. E ela também acolheu os anões, embora eles fossem diferentes. E os anões também tinham personalidade diferente, tanto é que os nomes deles eram compatíveis com a personalidade deles. Então, no entanto, eles conviviam. Então, tudo isso vai fazer a criança pensar que na sala delas, na salinha, elas também são diferentes, mas e por serem diferentes, elas são capazes de conviverem e respeitarem. Então, eu sou desse jeito, o meu amiguinho gosta de mim do jeito que eu sou, e eu também vou gostar do outro como ele é, certo? Então, isso aqui faz parte não só da vivência, da experiência, como também as histórias, a gente vai tirando isso. E você vai fazendo, né, com que as crianças contem, recontem, pensem, repensem como elas vão contar essa história e tirando dessa história esses valores, né, que são importantes. Além disso, tem a oportunidade das crianças de expressar os sentimentos quando elas estão na rodinha conversando, falando, ou até mesmo falando da história, falando alguma coisa relacionada à história. Elas vão expressar das vezes que elas se sentem discriminadas por elas não terem feito alguma coisa. Isso acontece muito, né? E como você pode deixar que elas se expressem, né, a partir do momento em que elas se percebem enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que às vezes elas gostariam de serem aceitas do jeito que elas são e que às vezes também elas não conseguem aceitar algum coleguinha. Outra coisa quando vai pedir para fazer o mapa do corpo, né? Fazer o mapa do corpo em pé e o mapa do corpo deitado. Elas vão observar que o corpo dela, o mapa do corpo em pé, ele ocupa menos espaço do que o mapa do corpo deitado. Por quê? Não é? Ela deitada vai ocupar mais espaço, mas em pé ela vai desenhar apenas o contorno do pezinho. Então ele vai ocupar menos espaço. Então são essas observações que a criança vai fazer, observar o próprio corpo, observar a sua capacidade de ter autonomia mesmo, como construir a autonomia da criança, não é? Ela mesma ter a sua condição, a condição de se cuidar, aprender a se cuidar, escovar os seus dentes, né? A higiene pessoal, tudo isso nós vamos conquistando e vamos trabalhando nesse planejamento, que seria um planejamento mensal. E por isso que eu utilizei esses outros campos, tá? E a avaliação tá do mesmo jeito. Então, gente,
Eu pensando bem, aqui eu vou deixar o outro vídeo, inclusive eu coloco que faço mais uma observação. Se você olhar o outro vídeo, você vai descobrir exatamente aonde está o erro. E aqui você vai descobrir o que está certo nesse impresso. E eu vou enviar para vocês daqui. E aí você vai perceber que com esse erro, você vai aprender também, tá? Por quê? O eixo temático, gente, o eixo temático é o tema que você está trabalhando. Nós estamos trabalhando autonomia, estamos trabalhando identidade com as crianças, e dentro dessa autonomia, dentro dessa identidade, nós vamos trabalhar a observação do corpo, nós vamos trabalhar a cooperação entre os colegas, né? Nós vamos trabalhar a higiene bucal, a higiene corporal. Então, é isso aí que nós vamos trabalhar. Então, são esses temas que serão trabalhados nesse mês, aliás, que já até foram trabalhados nesse mês, certo? Agora vocês vão entrar já no segundo bimestre, então, ou já vão entrar no segundo mês ou no terceiro mês, né, para quem já vai começar agora em abril, para quem começou em março. Então, pensar no seu planejamento mais ou menos dessa forma. O eixo temático é o tema que você vai, os temas que você vai trabalhar, que está no plural, eixos temáticos, os temas que você vai trabalhar nesse período, ok? Eu quero agradecer a você. Eu posso pedir desculpa? Posso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o mais importante é o aprendizado que nós vamos ter com esse lapso, ok? E não esqueça nunca na sua vida, faça de um erro um trampolim para você crescer, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você dá um ok, compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá? Olha, inscreva no canal se você ainda não inscreveu e eu estou aguardando com muito carinho o seu contato. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.